E se tivesse uma forma de entender qual a força de um movimento do mercado e qual a força dessa intenção? É sobre isso que a gente vai falar hoje, o indicador secreto dos traders, as FANs. Sejam muito bem-vindos, investidores e investidoras. Para você que não me conhece, eu sou o Edipo Silva. Se você gosta de conteúdo sobre investimento, mercado financeiro, bolsa de valores, você está no lugar certo. Já deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal para você sempre ser notificado quando a gente soltar um vídeo novo. Bora pro vídeo! E hoje a gente vai conversar sobre algo muito interessante, as linhas de FANs. É algo que fez muita diferença na minha visão do mercado e com certeza vai ajudar você também a enxergar força e intenção de movimentos. Então, vamos para o gráfico para a gente começar? Então, gente, vamos ver aqui o que são as FANs. As FANs não são nada mais do que uma linha de tendência, como a gente aprendeu algumas aulas atrás. No entanto, ela é uma derivação de inclinação. Vamos ver aqui no gráfico. Ó, eu tenho aqui o mercado, ele sobe, desce, sobe, beleza. Aí eu venho aqui e traço a nossa linha de tendência que a gente aprendeu lá. Show de bola. Vocês podem ver que aqui o fundo não veio até na linha de tendência. Então, se o mercado vier aqui e fizer assim, ó, digamos que ele vem aqui e vai mais para cima. Ele está me mostrando que ele abriu uma inclinação, ele está ficando mais forte, está mais íngreme. Ou poderia ser para baixo também, por exemplo, ele poderia ter vindo, ele poderia ter vindo aqui. Depois aqui. Aí ele me mostrou o quê? Uma perda de força. Ele está me mostrando uma inclinação mais baixa, mais leve. Então, qualquer um desses dois cenários existiria uma FAN, que ela precisa nascer de uma tendência, essa é a regra dela, tá? Ela precisa nascer aqui de algum ponto da tendência e ir para outro ponto com as mesmas regras que a gente já aprendeu para a linha de tendência, dois topos e dois fundos confirmados. Aí essa daqui que eu tracei agora, ela está me mostrando o quê? Está me mostrando que o mercado está pegando mais força, mais intenção de compra, está se inclinando. E se fosse esse segundo exemplo que eu dei aqui, ela me mostraria que o mercado está perdendo força. Ela está abaixo da outra tendência. Então o mercado está perdendo a força e intenção de compra. Beleza? Então essas são as FANs. Agora que você já sabe o que são as FANs, eu vou mostrar para vocês como traçar as FANs, qual é a forma correta de traçar cada uma delas. Então, bora de novo para o gráfico. Agora vamos ver então as regrinhas e como traçar as FANs dentro do mercado financeiro. Limpar os desenhos aqui, tá? E agora vamos puxar o gráfico que ele está escondidinho aqui embaixo. Então, beleza, esse último movimento aqui do S&P 500, vamos ver se a gente tem algum tipo de FAN aqui, né? A gente já aprendeu aqui que aqui tem uma linha de tendência, né? Tem um fundo, um topo, outro fundo, outro topo. Então, aqui existe uma linha de tendência. Beleza. Aí o que aconteceu com ela aqui? Nesse ponto ela foi rompida, mas você pode ver que depois ela fez um outro topo mais alto do que esse aqui, ó, que era o mais alto que a gente tinha. Isso quer dizer o quê? Que ela continua em tendência de alta, mas ela ainda não está mais nessa linha de tendência. Então aqui existe uma derivação de linha de tendência, que é o que a gente conhece como FAN. Então aqui, por exemplo, ó, eu poderia traçar uma FAN de declínio, que é o que a gente chama. Tem a FAN de inclinação, né, quando ela fica mais íngreme, e tem a FAN de declinação, que é quando ela começa a ficar com o mercado mais fraco no sentido que estava indo. No caso aqui, o mercado de compra, a partir da hora que foi rompida essa primeira linha e criou essa nova linha, ele nos mostra que está perdendo força, tá ok? Mas ela funciona muito melhor quando a gente utiliza ela em inclinação. Deixa eu ver se eu acho aqui algum ponto para vocês verem.
Vamos ver aqui. Eu tô aqui num gráfico muito curto, vai ficar um pouquinho mais difícil de achar. Deixa eu colocar num gráfico diário aqui. Beleza. Aqui a gente tem o gráfico diário aí do S&P 500. Deixa eu remover os desenhos dele. Então vamos procurar aqui de baixo. A gente tem aqui, ó, uma tendência, né? Fundo, topo, fundo, topo. Então a gente tem aqui uma linha que seria a linha de tendência. Ela foi rompida aqui embaixo. Eu poderia traçar uma derivação ou descer a própria tendência. Então aqui está a linha de tendência, ó. E vocês veem que aqui, ó, nesse ponto, ele se distanciou muito da linha de tendência. Então se o mercado estivesse assim, por exemplo, digamos que esse aqui fosse o dia de hoje, tá? A gente está olhando ele dessa forma, o que ele está me mostrando? Que já existe uma inclinação diferente. Ele não está mais mantendo esse mesmo movimento que a gente viu aqui. Então aqui se abre a nossa primeira fan. Por exemplo, aqui seria uma derivação de fan. Olha como ele foi seguindo ela. Testou e tal, legal. Édipo, mas aqui em cima ele começou a abrir mais. Exatamente. Então aqui eu teria outra inclinação de fan. Lembrando que ela é a mesma regra da linha de tendência. Vamos desenhar aqui? O que ela tem que ter, Édipo? Ela tem que ter 2 fundos e 2 topos. Então, ó, a gente tem um fundinho aqui, um topo, um outro fundo e um outro topo, correto? A partir da hora que rompeu aqui, a gente já tem um outro topo. Então aqui ele mostra para mim que ele tem uma tendência dentro da tendência, que mostra que essa tendência começou a pegar uma inclinação maior, mais intenção de compra, então ela está com mais força. Vamos ver se existe outra aqui. Existe, ela distanciou, ó. Então ela veio aqui, ela sempre, uma fan sempre vai ter que nascer de um ponto da linha de tendência, ou de um ponto de uma fan. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma fan, e para eu traçar mais uma, inclinando mais, ela precisa nascer dessa fan que já existe. Então, por exemplo, eu vou traçar uma daqui, aqui nesse outro fundinho aqui, ó. Opa, esse aqui ficou fora. Aqui, ó. Essa aqui é uma outra inclinação que ela teve para esses 2 topinhos aqui. Aqui ela começou a inclinar mais, então poderia ter traçado uma aqui também. Claro que do jeito que o mercado está agora eu não traçaria. A gente está num exemplo aqui, ó, como se o mercado estivesse aqui, tá? Então aqui eu consigo traçar uma fan, que viria daqui, por exemplo, para cá. Aqui já seria uma terceira inclinação de fan. Então é assim que a gente vai traçar. Sempre ela precisa ter 2 topos e 2 fundos ascendentes para tendência de alta e descendentes para tendência de baixa. E sempre ela vai ter que estar ancorada ou na linha de tendência principal ou em uma fan que já está derivando da linha de tendência principal, beleza? É assim que a gente vai traçar as fãs. Beleza, Édipo, agora eu já entendi o que são as fãs, eu já sei traçar ela no gráfico ali certinho, mas para que serve isso? Como que eu vou usar isso dentro do mercado financeiro? Vamos mais uma vez para o gráfico, então, que eu vou mostrar para vocês como que vocês vão conseguir operacionalizar isso e encaixar dentro do seu operacional de forma que te ajude. Bora? Então vamos ver aqui para a gente operacionalizar as fãs. Então vamos lá. Aqui esse movimento que a gente tinha pegado, né? Imaginando que o mercado está aqui. Existe um número que os estudiosos batem muito em cima em relação às fãs, que é o número 3. 3 fãs que são rompidas geralmente mostram uma mudança do movimento atual do mercado. E 3 fãs que são abertas geralmente mostram o final, uma exaustão de um movimento. Então foi o que a gente viu aqui, né? Se a gente pegasse esse movimento aqui que eu mostrei para vocês, ó, ele teve aqui a linha de tendência principal. Depois ele abriu uma inclinação de fan aqui, né? Nesse aqui de baixo. Isso. Aí a gente teve aqui, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo. Então tem uma nova inclinação.
uma nova inclinação aqui que a gente tem. Depois a gente viu que ele abriu uma nova inclinação. Isso aqui que aconteceu é o que? Ele abriu 3 fãs. Isso mostra que o mercado está bem inclinado. Isso geralmente pode ser um ponto de exaustão do mercado, que ele já está chegando em um ponto que ele vai precisar respirar nessa tendência. Ah, Edipo, então vai reverter a tendência? Não necessariamente, mas a micro tendência existe uma grande probabilidade de ser revertida ou ser ampliada, o canal largo que a gente chama, e mudar essa inclinação de fã que acaba ficando muito estreita, porque o mercado ele nunca vai ficar indo de pé. Então quanto mais ele se inclina, maior a probabilidade dele fazer uma correção e acabar perdendo essa inclinação. E foi o que a gente viu aqui, ó. Olha o que aconteceu. Ele rompeu uma, rompeu duas, rompeu 3. Segundo a maioria dos estudos de fã, né, que dessa fã que já é clássica, tem estudos bem antigos sobre ela. Na maioria das vezes isso indica uma reversão de mercado. O mercado continuou em alta, ó. Se a gente vê esse topo, esse fundo aqui embaixo, ele continuou em alta. Mas antes dele continuar, olha o que ele fez, ó. Ele veio, rompeu as 3 fãs, tentou recuperar e não conseguiu, e voltou. E foi testar quem aqui embaixo? Essa linha de tendência principal que a gente tinha. Olha o teste que ele fez, ó, bateu, voltou, depois veio, rompeu ela, mas acabou voltando para cima novamente. Mas mudou a inclinação. Vocês conseguem perceber que ele foi inclinando, 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 chegou num ponto de exaustão. Então, como você vai conseguir utilizar isso dentro do seu próprio operacional? Por exemplo, digamos que você está nesse dia de mercado aqui, ó. Vamos deixar ele bem grandão. Você viu essa pressão aqui, que é esse sinal de 3 barras no mesmo sentido. Ah, Edipo, eu vi uma pressão aqui, ela rompe o fundo anterior. Olha que legal que ela tá, Edipo. Ela rompe o topo anterior, ela faz um pullback aqui, um pivôzinho. Ela nem chega a testar a tendência, então tá forte. Vou comprar e vou colocar um alvo lá em cima, porque agora ela vai chegar lá. Vai chegar nesse alvo meu rapidamente. Mas aí o que você precisa ter em mente? Que se você fizer os estudos das fãs, talvez a gente consiga ainda até fazer mais uma aqui, né? Aqui, ó. Se você está fazendo aqui, você tem que entender que o mercado já abriu 4 fãs de mesmo ângulo. Então ele está bem inclinado. Logo, logo vai chegar um ponto de exaustão. Então essa é uma das formas que você pode utilizar as fãs na sua leitura. Ah, eu vou fazer uma compra aqui, pô. Acho melhor não. Talvez seja melhor esperar uma correção para depois eu pegar um movimento no início de inclinação, para que eu participe dessas 4 fãs ou 3, participe dessa inclinação e não pegar ela quando ela já está muito mais inclinada, que talvez eu esteja atrasado nesse trade, que seria o caso aqui, né? Você fizesse um trade aqui, provavelmente você ia tomar bastante calor. Se você tivesse com o stop técnico bem posicionado, provavelmente ele estaria aqui embaixo, né? Abaixo dessa região aqui de suporte que já foi testada. Então você não tomaria um stop, mas perderia muitos dias aqui até ele chegar lá no seu alvo. Olha aqui, vamos ver o tempo que demoraria, por exemplo, uma operação dessa. Aqui, ó, 190 dias para conseguir que ele chegasse no seu alvo. Algo que você imaginou que aconteceria, por exemplo, uns 40, 50 dias aí fazendo um swing, acabaria demorando aí 190 dias aí, quase um ano, que aqui a gente só vai contar dias úteis, né? Então demoraria bastante tempo. Então essa é uma das formas. Quando você for projetar seu alvo, é importante você ter as fãs desenhadas para entender qual que é a força dessa tendência. Ela tá, beleza, ela tá com uma inclinação grande, mas ela veio vindo de uma mais fraca, foi aumentando. Se sim, se esse for o caso, provavelmente pode estar chegando num momento de exaustão do mercado. E do mesmo jeito para uma entrada de preço também. Vamos ver se a gente acha um exemplo aqui. Aqui, ó, nesse movimento mesmo que a gente está vendo aqui, né? Se a gente for traçar aqui umas fãs de tendência de baixa que existe aqui nessa correção, vamos marcar aqui então. Primeira é a tendência, né? A principal. Ela pega aqui no topinho e vai aqui.
essa é a principal. Mas a gente pode ver que esse fundo aqui foi bem mais baixo, então houve uma inclinação, houve uma fan. Então vamos traçar a fan aqui, desse ponto para esse. Olha lá, 2 topos descendentes e 2 fundos descendentes. Aqui nesse caso a gente só tem 2 fãs, então é outra forma de você utilizar a marcação de fãs. Porque, por exemplo, o mesmo sinal que você viu aqui, ó, as 3 barras, sinal de pressão. Digamos que você vê esse aqui embaixo. Caramba, que sinal bonito. Vou entrar nele aqui. Vou marcar aqui. Entrar nele aqui. Talvez seja mais interessante se você tiver essa marcação de fã. Você vê, por exemplo, olha o que ele fez. Ele veio, rompeu uma fã. Depois que você viu que ele já rompeu uma fã, você, caramba, esse movimento está fazendo sentido. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele veio, testa na região dessa tendência e rompe ela. Então talvez, se você tiver a fã marcada no seu gráfico, talvez você decida, ao invés de entrar aqui, nesse ponto que a gente marcou aqui, ó, ao invés de entrar nessa pressão, talvez você resolva entrar nessa pressão aqui de cima. Porque aqui ela já te mostra o quê? Te mostra que tinha uma tendência baixa, tinha uma fã, o mercado rompeu a fã e rompeu a tendência também. Então essas são algumas formas, claro, existem infinitas formas de você utilizar as fãs dentro do seu operacional, ou talvez nem utilize. O importante é você entender como elas funcionam, porque elas vão te contar muito sobre os mercados, sobre as tendências, as forças e talvez o tempo que ela possa durar. A maior probabilidade dessa tendência tá revertendo, tá continuando, tá inclinando, então é bem importante você entender e colocar elas no seu gráfico também. É isso aí, pessoal, esse foi o nosso 4º vídeo sobre análise técnica. Falamos sobre as fãs, como utilizar, como traçar, o que são elas, e na semana que vem a gente vai ter outro conteúdo top também. Mas não se esquece, já deixa o like no vídeo se você gostou, deixa um comentário aqui também, marca aquele amigo seu que gosta de mercado financeiro também, e claro, se inscreve no canal para toda vez que a gente tiver um vídeo novo, você ser notificado. Então, tamo junto, até semana que vem.